Nesse vídeo de hoje, aqui no canal do Trade Map, talvez eu não consiga trazer tantas certezas, por exemplo, sobre 2023, porque ninguém consegue prever o futuro, mas eu quero trazer para vocês 3 pontos, e na verdade terão vários subpontos dentro desses 3 pontos, para a gente ficar de olho e até mesmo entender o que nós podemos esperar para os próximos períodos e entender o que pode mudar aí no meio do caminho e como tudo isso pode acabar impactando não somente o nosso mercado, mas a nossa carteira de investimentos. Então, antes da gente começar, já quero deixar o convite para vocês me acompanharem até o final do vídeo, já deixem o like de vocês, inscrevam-se aqui no canal se vocês são novos por aqui e confiram sempre os links que a gente deixa na descrição, porque tem o link do Telegram, o link do Trade Map para vocês acessarem e começarem a estudar o mercado e gerenciar a carteira de vocês. E, enfim, é isso. Bora começar! Bom, pessoal, sem mais delongas, como eu falei pra vocês, eu quero trazer 3 pontos que eu acho que são os principais e que todo mundo vai acabar ficando meio de olho para o próximo ano. Sim, nós já estamos no final de 2022 e por isso nós já estamos de olho no que pode acontecer em 2023 e como tudo isso pode impactar não somente a nossa economia, porque basicamente são 3 pontos que estão ligados à economia e ao cenário macro, mas também o nosso mercado. E bom, pessoal, vamos começar falando então sobre os Estados Unidos, né? Estados Unidos, como nós vimos, né, desde o ano passado, eles estão realmente preocupados com a questão da inflação, que foi a maior inflação dos últimos 40 anos e por conta disso eles começaram a elevar de forma muito rápida a taxa de juros. Basicamente, isso não é uma exclusividade deles, nós fizemos isso aqui também e vários outros países também tiveram que fazer isso por conta da inflação. E aí o que acontece? Nós tivemos há um pouco mais de 10 dias, né, uma semana atrás, um novo aumento, né, depois da reunião do Fed e eles elevaram então a taxa de juros dos Estados Unidos para 3,75% e 4%. Junto com esse aumento, geralmente vem o Serginho Groisman da gringa, que a gente chama, né, o Jerome Powell, e ele comenta um pouco sobre esses aumentos e o que eles estão de olho, até mesmo para sinalizar o que eles podem fazer nas próximas reuniões do Fed. E aí, dado todo o discurso dele, eu acho que existem alguns pontos de preocupação que nós temos que ficar de olho, né? O primeiro é o seguinte, muito provavelmente nós teremos sim ainda mais alguns aumentos para a taxa de juros. Talvez não nessa exata magnitude, né, de 0,75 que eles têm aumentado, mas talvez de 0,5%. Mas o ponto é que muito provavelmente sim nós chegaremos ao final de 2022 com uma taxa entre 4,5% e 5%. E até aí, eu acho que isso seria o esperado pelo mercado. O que talvez poderia complicar um pouco mais seria se, por exemplo, em 2023, mesmo depois de subir essas taxas de juros, observar um pouco e não conseguir conter a taxa de inflação, eles têm que continuar aumentando essa taxa de juros para 5,5% ou até mesmo 6%. Quando você tem uma taxa de juros muito mais elevada do que você está habituado, 6% para nós é fichinha, mas para eles isso é algo muito alto, isso pode acabar estrangulando um pouco a economia, porque você acaba tornando o custo do dinheiro mais caro, ou seja, né, o juro para você pegar algum empréstimo ou enfim, para você se endividar ou qualquer coisa nesse sentido acaba ficando muito mais caro. A rentabilidade dos títulos também ficam mais elevadas. As pessoas começam a se questionar se não é melhor eu só correr menos risco e investir nesses títulos aqui talvez de renda fixa, ao invés de pegar esse dinheiro e investir em algum outro canto ou empreender ou fazer qualquer coisa nesse sentido. E tudo isso pode acabar então, como eu disse para vocês, estrangulando um pouco a economia e jogando os Estados Unidos para uma recessão. Não é de hoje que a gente fala de recessão nos Estados Unidos, o ponto é que as chances disso efetivamente acontecer já em 2023, elas aumentaram. Existe aí um consenso, entre aspas, do mercado, né? Nós temos várias atas que acabam saindo, às vezes mensalmente, semanalmente, e que começam a trazer alguns dados e algumas expectativas para as economias. E quando a gente fala dos Estados Unidos, essas chances de talvez os Estados Unidos chegarem em uma recessão em 2023, elas subiram para 60%. Já quando a gente fala da Europa, essas chances subiram para 80%, então é quase certo que a Europa, na verdade, ela já está meio que passando aí por dificuldades, mas a situação ela pode se agravar ainda mais, não somente pela questão da crise energética, mas também por tudo que está acontecendo lá de inflação, de taxa de juros. É um combo, né, que não adianta, acaba muitas vezes assolando e jogando as economias para uma recessão. De qualquer maneira, esses são alguns pontos que a gente tem que ficar de olho. Por quê?
porque tudo isso pode acabar respingando no Brasil. Se nós tivermos uma taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos de 6%, muito provável que, por mais que algumas pessoas pensem assim, mas se eles vão estar numa recessão, então quer dizer que talvez a gente seja uma porta de saída, né? E não necessariamente, gente, porque quando a gente tem talvez uma Europa entrando em recessão, os Estados Unidos com grandes chances disso acontecer, e aí a gente já vai falar de China também, porque isso impacta a gente aqui, nesse meio do caminho, o que os investidores podem acabar pensando? Olha, tem muita coisa que não tá indo muito bem. Vamos escolher talvez o que seja menos pior ou talvez o que seja mais seguro e que muito provavelmente quando passar tudo isso vai se reerguer e vai conseguir trazer bons retornos. E quando a gente vê uma taxa de juros assim um pouco mais elevada em uma potência tão grande como é os Estados Unidos, é muito provável que o que aconteça aí no meio do caminho é justamente que os investidores eles migrem o seu capital para lá, para pegar essa taxa de juros, esse prêmio que é muito mais interessante em uma economia que é muito mais estável, e isso pode acabar impactando inclusive o nosso câmbio aqui, né? Essa fuga de dólares, vamos dizer assim, pode acabar fazendo com que o dólar, né, acabe se valorizando perante o real. Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso, porque são cenários que podem sim acontecer em 2023. Bom, vamos lá, vamos já esticar a China, porque apesar de eu estar trazendo para vocês esses 3 pontos e que parecem que são coisas separadas, todas elas acabam que andam muito juntas, porque a gente está falando de economia em um mundo globalizado, onde está tudo interligado, e principalmente quando a gente fala de Brasil, né, que a gente exporta para um lado, exporta para um outro, e tem a nossa economia ligada a vários outros países, no fim das contas tudo acaba se juntando em uma coisa só. Mas vamos lá, o segundo ponto, gente, é justamente a questão da China. Então nós tivemos recentemente o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. E aí esse congresso que acontece, eles trazem alguns projetos e alguns planos para os próximos anos para a China. E o que aconteceu então nesse congresso é que o Xi Jinping, então, ele se garantiu aí por mais um 3º mandato, e aí ele acabou trazendo mais alguns aliados para dentro do governo e expulsando alguns que eram aliados, mas que estavam ali, mas que queriam fazer algumas reformas mais pró-mercado. Então ele fez essa troca e aí também acabou trazendo justamente a questão da Covid-0, né? Até alguns dias atrás, logo depois das nossas eleições, teve um dia que o pessoal estava cogitando, né, que, não, a China eu acho que ela vai dar uma afrouxada nessa questão da política Covid-0, as commodities acabaram subindo aqui, o nosso mercado acabou sendo muito puxado por conta disso também, mas não foi o que acabou se concretizando, porque eles inclusive falaram, né, nesse congresso e tal, nessa carta que eles acabam escrevendo, sobre a possibilidade de sim continuar levando a sério essa questão da política de Covid-0. Inclusive, né, eles ainda têm várias regiões lá que estão em lockdown, que estão fechados e tudo isso acaba impactando o mercado de commodities, mas eles falam também em 2023 continuarem aí com alguns estímulos, seja em investimento em infraestrutura, em commodities e tal. Então, o que a gente tem que ficar observando de perto, principalmente para o ano que vem, é se esses estímulos eles serão suficientes ou não, por exemplo, para poder fazer uma China crescer entre 4,5% e 5%. Se China crescer entre 4,5% e 5%, eles conseguem sim, de certa forma, ajudar o Brasil a amenizar qualquer situação que possa ser ruim para o Brasil. Não tô falando que evite que isso aconteça, mas pode amenizar. E por quê? Porque a partir do momento que talvez a China ela entre com os estímulos certos, apesar dessa política Covid-0 ser bem contraditória, tudo isso pode acabar mantendo o mercado aquecido, a importação por parte deles de várias commodities, né? Seja farelo de soja, seja minério de ferro, que a gente acaba mandando muito para eles e tal, questão de carnes, frangos e tal. Então, a gente pode também manter aí uma balança comercial positiva e talvez amenizar um pouco a situação. Se o crescimento acabar sendo impactado por alguma outra razão ali no meio do caminho e tiver um crescimento menor do que isso, é claro que isso também pode acabar impactando negativamente o Brasil. Então esses são alguns pontos que nós temos que ficar de olho em tudo que vai acontecer com a China daqui para frente, principalmente depois desse 20º Congresso aí do Partido Comunista e o que eles estão planejando para os próximos anos. Mas vamos lá, gente. Terceiro e último ponto, nós vemos então aqui para nossa terrinha, aqui para o Brasil, e vamos falar sobre os possíveis impactos, não somente desses outros
outros pontos que eu trouxe para vocês, mas dadas as definições que nós tivemos então recentemente, né? Nós tivemos eleições recentemente e o próximo governo acabará sendo então o do Lula, e aí existe toda uma discussão em cima do que serão as políticas econômicas. E aí existe um temor do mercado sobre a possibilidade de furar o teto de gastos ou não ter tanta responsabilidade fiscal, e que isso poderia inclusive acabar impactando a economia do Brasil. Não tem nada tão definido ainda, então isso é algo que a gente tem que acompanhar de perto, mas nós temos que acompanhar de perto também o que está acontecendo ao redor do mundo para entenderem como tudo isso pode acabar impactando a gente. Como eu trouxe para vocês, as questões das commodities da China podem ser um ponto a favor para a gente, mas em compensação, se taxas de juros lá nos Estados Unidos continuarem subindo, isso pode acabar jogando um pouco contra a gente, né? E por quê? Porque nesse momento nós crescemos até esse ano de uma forma mais acelerada do que a gente esperava, mas a partir desse momento, pelo que nós já estamos notando, em alguns setores, em algumas áreas, a gente já começou a dar uma desacelerada. E nesse momento nós temos uma taxa de juros de 13,75, e esse é até um efeito natural esperado. Quando você tem uma taxa de 13,75, é válida a mesma explicação que eu trouxe para as taxas de juros norte-americanas. Quando a gente tem uma taxa assim, isso pode acabar estrangulando um pouco a economia. Então, é natural que com essa taxa mais elevada, a gente veja uma desaceleração aqui na nossa economia e, ao mesmo tempo, o que a gente espera do lado positivo é justamente um controle da inflação. O que nós temos que ficar de olho para o ano que vem? Que algumas PECs que foram aprovadas, por exemplo, dos combustíveis e que ajudaram sim a impactar nessa redução da nossa inflação, alguns impostos devem voltar no ano que vem. Nós temos que ficar de olho também se não serão criados novos impostos com esse novo governo, que podem acabar trazendo novamente um aumento na inflação. Ainda assim, com essa taxa de juros um pouco mais elevada, talvez a gente não volte a ver uma subida uma alta, né, tão rápida como a gente viu nesses últimos anos, né? Principalmente por conta dos efeitos de pandemia e tudo mais. De qualquer maneira, esses são alguns pontos a serem observados e as expectativas para as taxas de juros. Se nada mudar do que nós temos a partir de agora, é que a gente tem essa taxa de 13,75 pelo menos até o segundo trimestre de 2023, e depois disso, se as coisas realmente começarem a se acalmar e se ajustar, provavelmente nós veremos alguns novos cortes então nessa taxa de juros. Então, basicamente, gente, são esses os pontos que eu acho que nós temos que ficar de olho nos Estados Unidos, na China, como esses outros dois pontos podem acabar impactando aqui e também como as políticas que nós não temos ainda nada muito definido para o ano que vem, vão acabar impactando não somente nas contas do Brasil, mas também na questão inflacionária. Então, sim, nós temos algumas perspectivas para algumas coisas, outras nós não conseguimos ter certeza, mas eu levanto os pontos para serem observados enquanto você, como investidor, quiser acompanhar o que está acontecendo no cenário macro e até mesmo entender como isso pode acabar impactando a sua carteira de investimento e não ser pego desprevenido, beleza? Bom, pessoal, acho que basicamente era isso nesse vídeo de hoje, nesse canal lindo, maravilhoso do Trademap. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até o final do vídeo e não se inscreveram no canal ainda, façam isso, deixem um like, comentem aqui embaixo o que vocês acham que pode acontecer em 2023. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.